Notas sobre a pandemia, de Yuval Noah Harari. Pensata, com Marcelo Madureira. Vocês estão vendo que hoje vai ser uma pensata mais curtinha, porque esse livro é pequeno. Né? É um lançamento da Companhia das Letras, né, do Luiz Schwartz, aquele que escreveu A Companhia das Letras é do Luiz Schwartz. Né? Vamos declarar isso aqui. Esse livro aqui, Notas sobre a Pandemia, é escrito pelo Yuval Noah Harari. É bom explicar as coisas bem explicadinhas, porque tem nego que aí às vezes se confunde. É um lançamento da Companhia das Letras, que é do meu querido amigo, quer dizer, é amigo de distante, porque eu nunca estive com ele, mas eu quero muito bem a ele, que é o Luiz Schwartz, porque ele escreveu, entre outras coisas, né, Minha Vida de Goleiro, e escreveu também O Ar Que Me Falta. E é o fundador da Companhia das Letras, foi o editor da Companhia Brasiliense, enfim, que me deu excelentes livros. A Companhia das Letras também vive... Eles nunca me dão, eu compro, mas mas eles conseguem lançar livros que me agradam. E aí eu vi esse livrinho aqui do Yuval Noah Harari, que eu acho que é um dos autores mais importantes da contemporaneidade, né? É que eu sempre digo, né? A trilogia dele, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, são uma leitura fundamental para você entender os tempos que correm. Assim como a Decodificadora, do Walter Isaacson, que eu acho que eu comentei no programa passado, que esse aqui que trata de genética, da engenharia genética. Esses 4 livros, para mim, se alguém tiver a perguntar o que é que tem que ler para entender o mundo de hoje, eu diria que são esses 4 livros. E por isso eu fiquei curioso, quando fui lá na Livraria da Travessa, comprar os livros para ler. A gente compra só livro para ler, né? Não compra para sentar em cima, né? Fui comprar uns livros, evidentemente, para ler. E vi esse aqui, Notas sobre a Pandemia, que são algumas entrevistas, alguns escritos, espaços, do Noah Harari, eu vou dar uma lida. E não é que, olha só, esse livrinho tem poucas, 90 páginas, 99, quantas páginas? Não chega a 100 páginas. Né? Você lê de uma sentada, mas não lê não, porque apesar de ter poucas páginas, é um livro muito profundo. Tanto é que ele está anotado aqui. Eu tenho esse hábito, né? De quando eu vejo que o livro é importante para mim, porque é importante para mim, o livro ele tem que ser importante para você, não é para os outros, né? Um livro que é importante para mim pode não ser importante para você e vice-versa. Aliás, o normal é esse. Mas eu tenho esse hábito, eu digo que é um bom hábito, porque você vai lendo o livro e acontecem coisas curiosas, coisas interessantes. Mas antes disso, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no meu canal, para você não perder os meus pensatas e meus outros programas, compartilhar com os amigos, mas só no final, se você quiser, bota também um comentário aí para a gente debater. Mas enfim, eu tenho esse hábito de ir marcando, né, com essas canetas aqui fosforescentes, as partes que eu gosto nos livros, né? Esse aqui, por exemplo, que é um livro maior, mas está cheio você tem que ser, não é rabiscar tudo não, né? Não é sublinhar tudo, é só aquilo que te provoca o que eu chamo de insights. Assim, quando você está lendo, né? Você está lendo, está incorporando aquela coisa, mas um lado da sua cabeça, como dizem algumas pessoas, da sua mente, né? Eu acho muito engraçado da mente. Um lado da sua mente, ela vai viajando lá atrás, e daí, de repente, em algum momento da leitura, ela empaca num trecho. Você lê aquilo e aquilo ali você para. E aí você começa a pensar sobre aquilo que você está lendo, aquilo que te impactou naquele momento. E aí você deve parar mesmo e ficar pensando. Deixa a cabeça fluir dentro o que a gente chama de insight, daquela provocação que a leitura te deu. E aí eu tenho esse hábito aqui de sublinhar, e depois que eu acabo a leitura, se eu acho que é um livro realmente que vai ser importante para mim, eu pego todas as partes sublinhadas e faço uma espécie de resumo, que é para, de alguma forma, eu ainda, sabe, igual raspar a panelinha de brigadeiro, né? Raspar aquela panelinha
os últimos pedacinhos de chocolate ali do livro, ali que eu já me lambuzei, mas eu quero aproveitar ali até o último pedacinho e vendo ali aquelas partes que eu sublinhei. Então, aqui nesse livro do Harari, né, e que acho que são 5 ou 6 entrevistas e textos que ele fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente 6. Na batalha contra o coronavírus faltam líderes à humanidade. Esse é o primeiro. Só o tema já é provocador, né? O mundo depois do coronavírus. Depois tem: o coronavírus transformará nossas atitudes diante da morte? Muito pelo contrário. Ele diz: a pior epidemia em pelo menos 100 anos. Também é uma entrevista que ele dá para Cristiane Amanpour, aquela moça da CNN. Depois, tem lições de pandemias passadas e alertas para o futuro. É uma entrevista que ele deu para o South China Morning Post. E, por último, toda crise é também uma oportunidade. Essa velha frase que todo mundo usa, que é uma entrevista, uma fala que ele fez lá na Unesco, da Organização das Nações Unidas para o estudo, né, ciência, enfim. E aí tem o primeiro trecho, né, que eu sublinhei aqui, escolhi alguns textinhos, assim: o mundo depois do coronavírus, ele fala assim: a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, a maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente. E essa questão é fundamental. Nós temos que realmente entender que aquela normalidade que a gente conheceu, né, aquela vida que a gente conheceu, ela não voltará, de maneira nenhuma. Como é que vai ser essa vida do futuro? A gente ainda não sabe. Mas tem uma grande vantagem. Nós podemos transformá-la, modificá-la, fazer de um jeito que seja melhor. É aquela velha história. Sobre o nosso passado, a gente sabe tudo e não pode mudar nada. Mas sobre o nosso futuro é o contrário. A gente não sabe nada, mas pode mudar tudo. Aí ele fala aqui em seguida: neste momento de crise, estamos diante de 2 escolhas particularmente importantes. A primeira se dá entre vigilância totalitária e empoderamento do cidadão. A segunda entre isolamento nacionalista e solidariedade global. Quer dizer, ele trata aqui de 2 aspectos também que com a ideia hoje, com essa questão da Covid-19, realmente a vigilância sobre o indivíduo, sobre o ser humano, deverá aumentar muito. Mas, por outro lado, e por isso mesmo, a necessidade do empoderamento do cidadão com relação às suas informações e o que fazer com elas, também aumenta na mesma proporção. E a questão de que a gente tem que ou encara o isolamento nacionalista, né, que é negacionista, ou a gente vai entender o mundo como uma coisa só, que é a questão da solidariedade global, não só para enfrentar o desafio do coronavírus, mas também para enfrentar a questão da saúde de maneira geral, da saúde da população mundial. Ele fala em seguida um outro trecho que eu sublinhei: uma população bem informada, agindo por conta própria, costuma ser muito mais poderosa e efetiva que uma população ignorante e policiada. Não preciso nem comentar nada, né? Um outro trecho que eu sublinhei aqui, bem pequenininho: as pessoas precisam confiar na ciência, nas autoridades e na mídia. Eu já sei que esse ponto é polêmico, mas eu sublinhei aqui. E por último aqui: sempre que o assunto for monitoramento, vale lembrar que geralmente a mesma tecnologia pode ser usada não apenas para que os governos monitorem os indivíduos, mas também para que os indivíduos monitorem os governos. Big Brother Brasília! Olá, pessoal! Os senadores continuam trancados no Congresso. A Casa do Povo, aquela casa que todo mundo acompanha naquele reality show que para o Brasil e os trabalhos legislativos. Vamos dar uma espiadinha?
Ah, foi o que eu falei antes, né? Na verdade que você diz, não, realmente o individualismo, né, ou a individualidade, o direito à privacidade é cada vez menor, né? Mas, por outro lado, também, nós podemos muito mais controlar o que seriam nossos algozes, né, do que a gente poderia anteriormente. Agora, talvez o que mais me deixou aqui surpreso, né, nesse pequeno livro, cheio de ideias, cheio de insights, é esse texto aqui: o coronavírus transformará nossas atitudes diante da morte? Ele faz a pergunta. Aí ele mesmo responde, né? Ele responde assim, muito pelo contrário. Mas ele fala um pouco do que é a tema desse livro aqui, que é nós estarmos às vésperas de atingir a imortalidade. Então, a concepção que nós temos de Deus, da religiosidade, né, da finitude da vida, do que significa existir, está tudo aqui nesse ensaiozinho do Notas sobre a Pandemia, do Yuval Noah Harari. Deixa eu ver se eu encontro um trechinho aqui que vale a pena eu ler, porque eu achei esse é o ensaio mais importante do livro, né? Aqui ele começa assim: o mundo moderno foi moldado pela crença de que os seres humanos podiam ludibriar e vencer a morte. Era uma atitude nova, revolucionária. Durante a maior parte da nossa história, os humanos submeteram-se resignadamente à morte. Até a Idade Moderna tardia, a maioria das religiões e ideologias via a morte não apenas como nosso destino inevitável, mas como a nossa maior fonte de sentido da vida. Os eventos mais importantes da existência humana aconteciam depois do último suspiro, na imortalidade, né? Só então a pessoa era apresentada aos verdadeiros segredos da vida. Só então se ganhava a salvação eterna ou se sofria a danação sem fim. Em um mundo sem morte, portanto sem paraíso, inferno ou reencarnação, religiões como o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo não fariam sentido algum. Ao longo da maior parte da história, as melhores mentes humanas ocuparam-se em dar sentido à morte, não em lutar para vencê-la. Esse é o começo desse texto que trata de como a humanidade hoje está às vésperas de atingir a imortalidade. Muito mais cedo do que se imaginava. E por isso esse livrinho aqui, de quase 100 páginas, traz tantas coisas importantes para a gente pensar. Se você se entusiasmar por dar uma lida aqui, eu acho que você tem muito a ganhar, manda aí seu comentário, manda aí a sua questão. De repente, a gente podia até marcar, quem sabe, uma live para a gente debater juntos esse assunto, vocês dando assim aqui as opiniões ao vivo e eu também dando as minhas opiniões e a gente fazendo o nosso confronto de ideias. O que vocês acham? Então, por isso, dá uma lidinha aqui no Notas sobre a Pandemia, do Yuval Noah Harari, aqui da Companhia das Letras. E não se esqueça, como eu já falei, de dar o seu like, inscrever no canal, compartilhar com os amigos, mandar aqui seu comentário para o Pensata e um beijo, queijo, tchau.